Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre Fibonacci. Você sabe de onde surgiu a Fibonacci? Fibonacci foi um matemático chamado Leonardo de Pisa que inventou a sequência de Fibonacci. Essa sequência é encontrada em várias coisas na natureza, como na anatomia humana, em floresta, até mesmo nas constelações. Essa sequência é obtida através de somatório de alguns números, mas isso não importa aqui. Eu tô aqui hoje para te ensinar como que se utiliza a Fibonacci. Eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar Fibo do mesmo jeito depois de assistir esse vídeo. Fica aí até o final. Tá, e agora que você já viu o que é Fibonacci, quem inventou e todas essas coisas, você deve estar se perguntando, para que serve a Fibonacci no trade? Bom, você já deve ter reparado que o mercado ele não anda em linha reta. Ele vai fazendo zigue-zagues ao longo do caminho. E esses zigue-zagues acontecem por conta de realização de lucro. Nós podemos enxergar até onde podem ir essas correções com a ferramenta retração de Fibonacci. Na retração existem dois pontos muito importantes, que são o 50% e o 61,8% de Fibo. Nesses pontos, o mercado tende a terminar a sua correção e a partir daí voltar a seguir a tendência em que ele estava antes. Isso acontece porque o preço acaba se tornando mais atrativo nessa região. Independente se você opera índice, dólar, ações, mercado internacional, criptomoedas, day trade, swing trade, você precisa utilizar a Fibonacci. Eu vou te mostrar aqui que em qualquer mercado e em qualquer tempo gráfico ela funciona. Eu sei que parece mágica, mas não é. É só a Fibonacci mesmo, tá? Pessoal, vamos para a parte prática agora para a gente enxergar como a Fibonacci funciona. E eu quero te mostrar que até mesmo grandes eventos, sejam eles naturais ou não, tendem a respeitar níveis de Fibonacci, tá? Estou trazendo aqui o gráfico do Ibov mensal. É um gráfico bem amplo, né? Gráfico mensal. E eu quero te mostrar que até a própria crise do Covid segurou em níveis de Fibonacci, beleza? Como que a gente traça a Fibonacci? A gente precisa sempre achar um topo e um fundo que eu chamo de topo e fundo principal, né? Não são aqueles topos e fundos pelo meio do caminho, não. Mas é o topo mais alto e o fundo mais baixo. São os topos e fundos principais, correto? Quando você traça aqui, ó, a Fibo no gráfico mensal, esse candlezão aqui foi o candle da notícia do Covid, do fechamento, do lockdown, né? Aqui no comecinho de 2020. E olha que interessante aonde que travou essa queda. Em 61,8 de Fibo, que foi lá um dos pontos que eu falei que seria o mais importante da Fibo. A gente pode trazer o crash de 2008, bem aqui nessa região aqui, ó. Essa queda aqui foi o crash de 2008. E a gente pode perceber também que ele trava em um outro nível de Fibo também, ó. Olha aí, 61,8 de Fibo. Deixa eu apagar esse daqui. Olha que interessante. Isso mostra pra gente que até mesmo em eventos catastróficos e grandiosos como o crash de 2008 e Covid, seguraram na Fibonacci, tá bom? Agora, como a gente olha isso para o intraday? Primeiro eu quero te dar um exemplo aqui do índice. Como é que a gente pode medir, principalmente até onde vai uma correção. Presta atenção aqui nessa região. Ó, aqui o índice veio, deu-lhe uma pernada, né, de alta e depois entrou correção. Será que essa correção acabou em algum nível de Fibonacci ou não? Vamos ver junto agora aqui. Presta atenção, ó. Quando você puxa aqui, ele bate um outro nível da Fibo que no intraday a gente pode utilizar também de forma segura, que é o 38,2% de Fibonacci. Não só o 50 e o 61, mas também o 38, tá? A gente vai perceber que essas correções do mercado, elas geralmente, óbvio, a gente precisa estar em uma tendência, tá? Primeiro, quando nós temos uma tendência e entra a correção, a gente percebe que essas correções tendem acabar em níveis de Fibonacci. Olha aqui, ó. Se você tem um movimento de queda, pelo menos aqui no Profit, e às vezes isso muda um pouquinho de ferramenta para ferramenta, tá? No Profit você traça aqui de baixo para cima. E olha aqui, 38 chegou a bater aqui na região de 50% de Fibo e travou. Uma coisa importante para a gente dizer aqui também é que Fibo não é somente uma linha, mas ela também é uma região. Tá certo? Então, se ela chegou próximo à região de 50% de Fibo e travou, a única coisa que você precisa esperar é um gatilho.
Mas daqui a pouco a gente vai operacionalizar isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar. Olha que interessante também, né? Até movimentos que não são tão grandes, a gente consegue traçar Fibo. Olha lá onde é que ele parou. Exatamente 61 de Fibo, ó. Subiu, corrigiu, a correção terminou em 61,8 de Fibo, tá bom? E como nós podemos operacionalizar a Fibonacci? Óbvio que a Fibonacci ela só vai dar para a gente uma região adequada que a gente vai procurar pelo fim da correção, tá bom? A gente teve mais uma vez aqui, ó, essa movimentação brusca e a gente consegue reparar que mais uma vez chegou próximo à região de 50% de Fibo e terminou. Como que a gente operacionaliza a Fibonacci então? Como eu, Matheus, opero Fibonacci em si? Se eu pegar um movimento como esse, estou pegando movimentos aleatórios aqui para você não achar que eu estou roubando, tá? Se eu pegar um movimento como esse, olha, traço do topo para o fundo e vejo que terminou a correção lá na Fibonacci, eu preciso esperar por um gatilho. Se você não sabe qual gatilho utilizar, eu vou deixar o vídeo aqui, ó, na descrição. Eu vou deixar o card aqui, né, na verdade, para você poder assistir minha aula de gatilhos, em que eu mostro quais os gatilhos eu poderia pegar, tá? Mas, por exemplo, aqui você tem um padrão de candle, né, um rara mid alta, dava para você efetuar uma compra, onde você levou embora aí, tá bom? Você vai esperar o gráfico chegar em uma região de Fibonacci e te deixar um gatilho a favor da tendência. O legal da gente operar com a Fibonacci é que normalmente nós estamos operando quase sempre a favor da tendência. Mas como eu te falei, eu vou te mostrar aqui em outros mercados também a Fibonacci funcionando. E eu quero que você dê uma olhada no gráfico do Bitcoin aqui, que a gente vai achar algumas coisas bem legais, tá bom? Vem comigo aqui para o Bitcoin, e essa ferramenta que eu estou usando agora é um site chamado TradingView. Ele é gratuito, você consegue olhar vários gráficos através dele, e ele é bem legal. E aqui eu estou olhando o gráfico do Bitcoin. E olha que interessante, assim que o Bitcoin começou a subir bastante ali no finalzinho de 2020 para 2021, que foi quando ele deu aquela guinada boa, a gente consegue traçar uma Fibo muito legal aqui. E ó, lembra que eu falo que é sempre aquele topo com o último fundo relevante, que foi mais ou menos aqui, né? Esse daqui onde começou a pernada, ó, saiu da lateralização e ele começou a pernada bem aqui. Certo? Você consegue traçar a Fibo aqui e no TradingView já é diferente, né? Você já vai traçar de cima para baixo. E olha onde acaba essa correção aqui do Bitcoin, ó. Bem em 50% de Fibo. Mais uma vez, até gráfico de criptomoeda funcionando muito bem com ele. E a partir dessa correção, ele começa uma outra pernada aqui, ó. Vamos ver se também teve correção de Fibo aqui, ó, lá com fundo, mais uma vez, 50% de Fibo. O ideal é que cada ativo tenha sua peculiaridade com a Fibonacci. O índice e dólar, geralmente, eles travam mais em 50%, não chegam normalmente até 61%. Bitcoin a gente está vendo que é assim. Mas, em geral, na história do backtest da Fibonacci, a gente consegue perceber que o ponto mais forte da Fibo é 61,8, tá bom? Isso daí é legal para a gente analisar sempre também. Vamos traçar mais alguma Fibo aqui no Bitcoin para a gente ver? Ó, vamos puxar dessa correção que teve aqui, da pernada de baixo, e teve essa correção. Dá uma olhada aqui. Eu não sei, tá? Eu tô traçando junto com vocês aqui enquanto estou gravando esse vídeo. E olha lá, 38,2 de Fibo. Aqui tá 61 que eu puxei errado, né? Igual do Profit acostumado. Não tem jeito. Mais uma correção aqui. Vamos enxergar se ele travou ou não em nível de Fibonacci, ó. Puxo daqui de cima, aqui para baixo. E olha lá, ó. 50% de Fibo mais uma vez, tá bom? Então a gente consegue ver que o Bitcoin, já que só nessa olhada, ele costuma travar suas correções em 50%, beleza? Então, fica aí. Se você quiser olhar mais algum outro ativo, faz um backtest em você, vai ser bem legal. Puxa os ativos e vai puxando a Fibonacci, vendo as correções até onde ela tem ido. Eu tenho certeza que vai ser muito bom o estudo para você aí, nesse período que você vai puxar de backtest. Bom, vamos dar uma olhada agora no mercado americano, se a Fibonacci funciona também. Vamos dar uma olhada em Nasdaq. Eu gosto de Nasdaq.
E aí eu quero ver se a Fibo também funciona aqui para travar essas correções, né? Vamos lá? Se a gente puxar daqui para cá, olha lá, ó. Mais uma vez, onde que segurou, galera? 61.8. Então a gente consegue ver que seja o mercado que for, a Fibonacci vai segurar o preço de uma correção enquanto tendência. Aqui, olha que legal, né? Por mais que ele tenha revertido a tendência, olha o que acontece. A primeira trava que ele tem aqui, ó, é próximo de 61.8 de Fibo. Até entrou uma pressão compradora, o mercado não sustentou e perdeu. Mesmo assim, você consegue ver como a Fibo segura o preço. Sabendo disso, você tem que ter duas coisas em mente. Ou você pega uma operação boa saindo de algum nível importante da Fibonacci, você tem um gatilho num nível de retração forte Fibonacci para poder pegar um trade ali a favor. Ou então, se você estiver operando contra a Fibonacci, você precisa saber que aqueles níveis ali, principalmente o de 50%, de 61.8 de Fibo, irão travar o preço. Então, talvez ali possa ser um alvo de realização de parcial ou até propriamente dita a realização do seu trade, tá bom? Eu espero ter contribuído um pouquinho com você aí no seu aprendizado e é isso. Tamo junto. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like porque me ajuda bastante e você me incentiva a continuar fazendo conteúdo como esse aqui. Valeu? Tchau, tchau.